Jesus Cristo diz: venha e siga-me. Nova tradução na linguagem de hoje, por Mateus capítulo 17. Jesus, Moisés e Elias. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João. Ali, eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. E os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas neste lugar. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu, e dela veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo que se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Jesus veio, tocou neles e disse: levantem-se e não tenham medo. Então eles olharam em volta e não viram ninguém, a não ser Jesus. Quando estavam descendo do monte, ele lhes deu esta ordem: não contem para ninguém o que viram até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Então os discípulos perguntaram: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Ele respondeu: é verdade que Elias vem para preparar tudo. Porém, eu afirmo a vocês que Elias já veio e não o reconheceram, mas o maltrataram como quiseram. Assim também maltratarão o Filho do Homem. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista, a cura de um menino. Quando eles chegaram perto da multidão, um homem foi até perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha pena do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe para os seus discípulos a fim de que eles o curassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Então deu uma ordem. O demônio saiu e no mesmo instante o menino ficou curado. Depois os discípulos chegaram perto de Jesus em particular e perguntaram: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu: foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: saia daqui e vá para lá, e ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Jesus fala outra vez da sua morte e da sua ressurreição. Um dia, os discípulos estavam se reunindo na Galileia e Jesus disse a eles: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele será ressuscitado. E os discípulos ficaram muito tristes. O imposto no templo. Quando Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo foram perguntar a Pedro: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Paga sim, respondeu Pedro. Depois Pedro entrou em casa, mas antes que falasse alguma coisa, Jesus disse: Simão, o que é que você acha? Quem paga os impostos e taxas aos reis deste mundo? São os cidadãos do país ou são os estrangeiros? São os estrangeiros, respondeu Pedro. Certo, disse Jesus. Isso quer dizer que os cidadãos não precisam pagar,
Mas nós não queremos ofender essa gente. Por isso, vá até o lago, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Na boca dele você encontrará uma moeda, então vá e pague com ela o meu imposto e o seu. Olá, obrigada por ter assistido esse vídeo. Se inscreva nas redes sociais do Sobre a Luz do Evangelho. É um projeto de Deus para a sua vida. Curta, comente, compartilhe. Deus é contigo.